Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no segundo livro do sacerdote e profeta Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 8 e 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, os versículos 8 e 9. Enquanto você procura, agradeça a Deus esse privilégio de mais uma vez fazer uso dessa tribuna santa, diante de uma igreja separada, escolhida por Deus, a minha família, e sendo obediente ao chamado do nosso pastor e presidente, pastor Manuel Messias. É de muita responsabilidade. Toda vez que eu subo aqui é com muito temor e tremor. E se tiver alguém à vontade quiser pegar meu lugar agora, eu teria o maior prazer em ceder. Mas, segundo diz a palavra do Senhor em Samuel, segundo Samuel 6, 8 e 9, assim fala: E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Você pode repetir só esse finalzinho comigo? Como virá a mim a arca do Senhor? Deus, na tua presença estamos. Já louvamos o teu nome. Ó Pai, agora foi lida a tua palavra mais uma vez nesse templo. Revela, Senhor, os teus mistérios escondidos que só o Senhor pode revelar. Fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Que possamos sair daqui melhores cristãos, mais fiéis a Ti, sabendo a Tua vontade sobre as nossas vidas. Ó Deus, visita-nos mais uma vez essa manhã com a Tua glória, porque Tu és o Rei da glória, Pai. Ó Deus, que as nossas mentes estejam, ó Pai, focadas, cativas, rendidas à Tua palavra, Pai. Que o nosso coração esteja aberto para receber o que Tu queres para nós. Assim oramos, no nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Aleluia. Você pode tomar seu assento. Aproveita que você já está sentando. Não sei se você já falou com esse crente bonito que está do seu lado esquerdo e esse crente cheiroso que está do seu lado direito. Então aperta a mão dele aí. Diga: é muito bom estar aqui no templo com você. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Olha aí que bênção. A igreja é adornada, é bonita. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, esse texto de Samuel, ele tem algumas verdades, algumas lições que nós podemos enriquecer a nossa trajetória cristã. Com certeza você já conhece a história da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era nada mais, nada menos que o principal objeto que havia no templo ou na congregação judaico-cristã daquela época, se assim possamos dizer, que representava o maior contato de Deus com o seu povo. A Arca da Aliança ela foi construída desde as suas dimensões, todos os seus detalhes, tudo com instrução do próprio Deus a Moisés. E a arca representava também algo como há no céu uma arca da aliança, que nós podemos ver no livro de Apocalipse. Existe uma arca lá, e essa figura materializada ali no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos, era o principal objeto do culto judaico naquela época. Ela foi construída por um homem chamado Bezalel, que não frequentou nenhuma faculdade de engenharia, mas a palavra de Deus diz em Êxodo 35, a partir do 25, que o Espírito do Senhor entrou em Bezalel. Bezalel começou a construir de tudo, toda a obra da casa, todos os artífices, e além disso, de construir muito bem,
com muita maestria algo que nunca tinha sido feito antes, porque é muito fácil copiar, né? Mas fazer algo que nunca foi feito antes é fantástico. E Bezalel, cheio do poder de Deus, ainda ensinou a muitos outros a fazerem o mesmo. E eu quero já começar dizendo, quando o Espírito enche a sua vida, com certeza você é capaz de fazer muito mais do que você já fez. Mesmo que você mesmo não acredite, o Espírito Santo na tua vida faz você conquistar, fazer, prosperar, construir, alcançar aquilo que você nem pensa em alcançar. Você crê nisso? Então deixa o Espírito Santo te encher nessa manhã. Se você talvez esteja pensando, isso não é para mim, talvez eu não consigo, deixa o Espírito Santo te encher, que Ele vai te ensinar e vai te mostrar como deve ser feito. Você crê nisso? Diga glória a Deus. E esse homem construiu toda a congregação, tanto o pátio quanto os objetos que havia no lugar santo e os objetos também do lugar santíssimo, todos os detalhes. Esse homem, cheio do Espírito Santo, ele fez algo esplêndido para a sua época, algo incomum. E a Arca da Aliança, ela tinha a medida de 2 côvados e meio, um baú literalmente. Não sei se você é da época do filme Indiana Jones, não sei se alguém aqui, a Arca do Tesouro Perdido, né? Mas eu que sou dessa época, eu vi, a primeira vez que eu tive, né, a imagem, né, de algo que lembrasse a Arca da Aliança. E o Indiana Jones, ele está ali no filme, sim, procurando essa arca que desapareceu. O último texto que fala da Arca da Aliança é um texto de Jeremias, quando o Império Babilônico, Nabucodonosor, invade, né, o povo de Israel, ele toma todos cativos e muitos dos objetos desaparecem. E é a última vez que a Arca da Aliança é citada, né? Depois disso, no livro de Jeremias, a gente não vê mais nenhuma citação dali para frente, a não ser a citação da arca que está no céu em Apocalipse. Então, há muito se busca, muito se procura, existem estudos, livros, pesquisas no mundo todo, né, para saber onde está essa Arca da Aliança que desapareceu. Mas o que era essa Arca da Aliança em especial? Um baú, uma caixa de madeira, com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Quem nunca ouviu o que é côvado? Quem nunca ouviu? Alguns irmãos já sabem. Então, o côvado é a distância da ponta aqui do nosso cotovelo até o final do dedo, né, indicador, esse dedo maior aqui. Então, algo em torno aí dos seus 45 centímetros para os egípcios, né, ou para os gregos até 50 centímetros. Então, se a gente está falando de 2 côvados e meio, algo em torno de 18 polegadas, nós estamos falando aí de algo em torno de 1,10 m, 1,15 m de comprimento, com mais algo em torno de 80 centímetros de largura e 80 centímetros também de altura. As dimensões não vão importar tanto agora, é só para a gente ter uma ideia, que era algo em torno desse tamanho aqui, a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança feita de madeira de cetim, uma madeira que não era tão nobre assim, porque a madeira mais cara e mais nobre da época, até hoje, é o cedro, muito desejado. As casas eram construídas de cedro naquela época, mas a madeira da arca era uma madeira de cetim. Porém, apesar de não ser tão nobre, era uma madeira bastante duradoura. E aí, essa arca de madeira foi coberta de ouro por fora e por dentro, de modo que você não via a natureza da madeira, a natureza fraca, você via, né, o brilho do ouro, a beleza do ouro. E assim é também na nossa vida, né? Apesar de termos um templo de carne, mas cheios do Espírito Santo, eu posso ver em você o brilho da glória de Deus. Você pode ver nesse crente bonito aí que está do seu lado. Eu estou vendo daqui lá atrás o pastor James, pastor Tiago, né? E ele é muito bonito com o Espírito Santo na vida dele. Ele não gosta de olhar para a esquerda, não olhar para a direita, mas eu estou olhando para ele, vendo como a glória de Deus é na vida dele. É o Espírito Santo. Assim na nossa vida, um templo de barro, um templo de carne, mas recebe o banho da glória de Deus e a gente começa a brilhar na presença do Senhor. Aleluia. E essa Arca da Aliança, ela continha 3 elementos muito importantes dentro dessa caixa, dentro desse baú. A saber, o primeiro deles, mais conhecido, era as tábuas da lei. As tábuas da lei, não a primeira, porque a primeira foi quebrada, né? O próprio Moisés, quando desceu do monte e viu que diante de Arão eles tinham feito um bezerro, né,
para fazer uma adoração. Moisés já fazia 40 dias que estava em consagração, em jejum, no cume do monte Sinai. Então se pensava, Moisés morreu. Então eles se rebelaram, fizeram um bezerro de ouro, com seus brincos, com suas joias, e aí começaram a adorar. Quando Moisés recebeu as tábuas da lei, que viu, descendo ali o monte, que viu aquele culto idólatra, teve raiva, se irou e quebrou as tábuas da lei. Depois ele volta novamente ao monte, faz mais outra consagração de 40 dias, e essas segundas tábuas de pedra foram escritas agora, né, por Deus, mas quem trouxe as segundas tábuas foi Moisés. A primeira foi Deus que deu a Moisés. As segundas tábuas Moisés trouxe, Deus escreveu, e foi guardado ali dentro da arca da aliança. O segundo elemento era a vara de Arão. A vara de Arão dentro daquele episódio, quando existia uma rebelião entre as tribos, entre os próprios levitas também, um pouco de ciúme sobre Arão ser aquele que estava ali diante do culto, aquele que estava diante dos sacrifícios, aquele que, por ser família de Moisés, né, por ser família do pastor, alguém ficou com ciúme, alguém ficou com preconceito. E aí Moisés também se orou e disse assim, eu quero uma vara de cada um dos maiorais das tribos, e na tribo de Levi eu vou colocar o nome de Arão. E colocou o nome de cada uma das tribos, botou em frente da arca da aliança, em pleno deserto, todas elas cravadas no chão do deserto, e de um dia para o outro, a Bíblia diz que a vara de Arão, ela floresceu, deu flores e deu fruto. Irmão, eu não sei como é, mas o crente plantado, mesmo no deserto, ele prospera, ele floresce, ele dá frutos, porque está diante da presença de Deus. Diante da escolha de Deus, não há o que temer. E aí a vara de Arão floresceu, foi mostrado para todo Arraial quem era de fato a tribo escolhida por Deus, quem era de fato o líder que Deus escolhia, e daquele dia por diante eles não se levantaram mais contra Arão. E o terceiro elemento que havia dentro da arca era um pote de maná, né, que era colhido no deserto, né, todos os dias o Senhor dava o maná. E o maná não é um pão feito, né, numa padaria daqui de Dallas, nem sequer mesmo pode ser chamado de pão, mas era um alimento, era alguma coisa que eles nem sabiam o que era, mas significa o que? A providência de Deus. Se você for comigo a Êxodo, capítulo 16 e o versículo 15, eles se espantam quando vem o maná. E assim diz a palavra do Senhor, 16 e 15 dias. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isto? Eles não sabiam, nunca tinham visto aquele fenômeno acontecer, né, dentro da padaria do céu. Ninguém sabia colocar o nome de maná, que não quer dizer o que é isso. Eles não sabiam exatamente o que era, mas comeram. Ou seja, quando acontecer a providência de Deus na minha vida e na tua vida, a gente vai ficar assim, o que é isso? Não, como foi isso? Como aconteceu isso? Mas vai chegar a providência de Deus na minha vida e na tua vida. Alguém vai dizer, o que é isso que fizeram na vida de Solange? O que é isso que fizeram na vida de irmã Cristina? O que é isso que fizeram na vida de Cristiano? O que é isso? É a providência de Deus na tua vida. Aleluia. Eles não morreram no deserto por causa da providência. Então tinha esse pote de maná. O interessante é que o maná, de um dia para o outro, ele estragava, não se podia recolher maná, não é como a gente faz uma compra aqui no supermercado para 15 dias ou para um mês. O maná tinha que se buscar todos os dias, representando o quê? Deus estará sempre sendo providência nas nossas vidas. Cada novo amanhecer, Deus está cuidando do seu povo. Cada novo amanhecer, Deus tem uma saída, uma solução, uma resposta. Tem um maná, um milagre, um sobrenatural para fazer na minha vida e na tua vida. E assim era esse maná. Então esses três símbolos representavam então a primeira aliança de Deus, que era as tábuas da lei. Ou seja, eu preciso, se eu quero experimentar a providência de Deus, eu tenho que andar na sua palavra, são as tábuas da lei, não é? E se eu quero a providência de Deus, se eu também quero o maná, além de andar na palavra de Deus, é óbvio que
que eu preciso entender a sua vontade, que é a vara de Arão, a vontade de Deus, andar na sua vontade. Muitas vezes a gente não experimenta a providência de Deus, porque queremos fazer a nossa própria vontade, as nossas próprias escolhas, queremos andar do jeito que a gente acha que deve andar, mas aprove Deus essa manhã, que eu esteja aqui para dizer que Deus quer fazer a vontade dEle na sua vida. A vontade dEle é boa, a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é agradável. Aleluia! E aí essa arca, ela foi levada, né, dentro da congregação, no lugar santíssimo, como nós já falamos. Era uma vez por ano que os sacerdotes ofereciam, o sumo sacerdote em especial, ou alguém sorteado dentro dos maiorais dos sacerdotes, para fazer o sacrifício anual, a expiação pela culpa e pelo pecado. Uma vez apenas pelo ano o sacerdote entrava 2 vezes. Eu estou falando assim dos detalhes, porque eu sou aluno da Escola Bíblica Dominical, né, e no trimestre passado nós vimos exatamente cada elemento que tinha dentro do tabernáculo. Quem lembra aqui dessa lição? Foi semestre passado. Então faz legal lembrar, né, é bem oportuno lembrar esses detalhes que enriquecem e são cheios de significado. E aí, em cima da tampa, o que era a tampa, né? Era onde era oferecido esse sacrifício anual, era chamado de propiciatório. Em cima dessa tampa, que também era de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora, tinha 2 querubins, aí sim de ouro maciço batido, os querubins um de frente para o outro, olhando, né? E Deus falou para Moisés: faz essa arca, ali entre os querubins eu vou descer e vou falar contigo. Você já imaginou que glória Moisés experimentou? O próprio Deus, a sua glória, a sua, né, majestade, como nós cantamos aqui, descendo no meio dos querubins, e Moisés ouvindo, né, em voz audível que Deus queria falar com ele. Foi simplesmente maravilhoso, todas essas experiências espirituais que o próprio Moisés teve. Mas voltando à ideia da arca, essa arca, além do tempo de Moisés, ela se estendeu ao tempo de Josué. Uma certa vez, Josué ia atravessar o Jordão e Deus falou: consagra hoje, que amanhã eu vou começar a fazer grandes coisas, vou engrandecer o teu nome, Josué, no meio dessa geração. E aí Josué pega essa arca, segundo Deus ordenara, e disse: olha, coloca os levitas na frente. Assim que os levitas, os sacerdotes, colocarem a planta do pé no Rio Jordão, eu vou separar as águas, né? Então Deus falou como seria o milagre. Olha que Deus maravilhoso, né? Às vezes a gente não acredita nem no milagre, mas Deus, ele dá riqueza de detalhe até como vai ser o nosso milagre. É porque ele não fala tudo de uma vez só, ele vai desenrolando o rolo, como alguém diz, aos pouquinhos, que talvez se falar tudo a gente não aguenta. Mas se prepara, que Deus vai fazer um milagre na tua vida, vai acontecer, e os detalhes vão acontecer como ele falou. Irmão Natanael, eu acho muito difícil eu receber uma profecia assim. Eu acho muito difícil de cumprir assim. Não se preocupe, porque Deus é especialista em trabalhar naquilo que eu não acredito, que eu acho difícil, que parece impossível, mas Deus, ele vai fazer, ele é especialista. Receba esse milagre em nome de Jesus. E aí, quando os levitas tocaram na água do Jordão, o que é que aconteceu? A água começou, a correnteza parou, o que estava daqui para lá continuou, e a correnteza parou no meio da cidade, e a correnteza começou a subir. A água que estava vindo continuou a vir, e a água começou a ficar de pé diante da presença de Deus, diante da Arca da Aliança, diante dos adoradores, diante dos levitas. Diz que se viu a muito longe, uma distância muito grande, a água num montão fazer uma grande coluna e ficar em pé para adorar. A natureza louva, a natureza respeita e reverencia a glória de Deus. Que dirá nós, que somos mortais? Quem é o homem para Deus se lembrar dele? Ei, mas Deus aceita a tua adoração. Deus aceita quando você vem com o coração contrito, quebrantado, que você vem com sinceridade diante do Senhor, guardando o pé quando entra na casa do Senhor. Quem vem adorar a esse Deus poderoso aqui? Deus aceita a tua adoração, Deus aceita essa adoração. E passaram a pé enxuto diante de todos ali no Jordão. Mais à frente, essa arca é levada diante de uma batalha contra os filisteus. Israel estava perdendo a guerra, já tinha morrido 4.000 homens. Eu estou falando de 1 Samuel. 4.000 homens já haviam morrido naquele dia, feridos. E aí eles tiveram a ideia de chamar os sacerdotes, Hofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, e disseram: traz a Arca da Aliança aqui diante da batalha. E trouxeram a arca. Só quem podia levar eram os levitas. A arca, ela tinha 2 argolas, também de madeira, também de ouro,
e 2 varas que passavam nessas 4 argolas, melhor dizendo, e eles nem tocar na arca tocavam, só quem podia olhar dentro da arca também eram os levitas. E aconteceu que eles levaram a arca lá para o campo de batalha, fizeram uma grande festa, fizeram muito barulho, diz que o chão estremeceu de tanta alegria que eles tiveram a ver a arca, porque nunca tinham perdido uma batalha com a arca. Mas naquele dia, infelizmente, os levitas, os sacerdotes não haviam se consagrado, pelo contrário, andavam em pecado. A Bíblia diz que naquele tempo as visões eram muito raras, já não se sentia a presença de Deus. Então, só o objeto em si não quer dizer que Deus está no objeto, não é? Quer dizer que Deus, ele pode vir diante de uma consagração, diante de uma reverência, diante de um respeito, diante de uma atitude de adoração. Deus, ele pode descer na situação, mas naquela situação não havia como Deus descer ali. Por quê? Porque Deus não habita no meio das trevas, Deus não entra onde há pecado, Deus não entra onde há divisão. E aí aquela arca foi para ali apenas com um objeto, não tinha mais a presença de Deus, e eles perderam. Diz que naquele dia morreram mais de 30.000 pessoas, e a arca foi levada. Um dos homens que fugiu da guerra e voltou para trazer a notícia ali, ele já estava com 98 anos, estava assim, sentado em cima do pátio, numa espécie de um terraço, e Eli, ao invés de perguntar pelos seus filhos, a primeira pergunta que ele faz: e a arca? De tão importante que era a arca, né? Era o objeto mais importante que eles tinham, era a aliança de Deus com aquele povo, desde o tempo de Moisés. E aí o homem começa a explicar que a guerra foi perdida, que morreram 30.000 homens, que os filhos dele tinham morrido. Ele fala de novo: e a arca? E aí a pessoa, o soldado que fugiu, diz assim: a arca foi levada. Quando Eli ouve isso, era tão grave, era mais grave do que perder os 2 filhos dele. Diz que ele tomba, desmaia, e nesse desmaio cai do terraço e quebra o pescoço. Ali acaba a história de Eli, acaba os seus 2 filhos, e uma das noras de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida, começa a ter dores de parto. Naquele momento ela dá à luz, após saber da notícia da morte do seu sogro, da morte do seu esposo, da perda da guerra, da perda da arca, ela coloca o nome do seu filho de Icabô. Que dia de luto, que dia de tristeza, que dia de derrota viveu aquele povo. E ela fala assim: eu chamo ele de Icabô porque perdemos a arca. Não foi nem porque perdeu o marido, nem foi porque perdeu o sogro. Ela diz assim: perdemos a arca foi levada, perdemos a glória de Deus, que era o objeto de maior contato deles com a glória de Deus. E essa arca vai lá como objeto de guerra, de vitória de guerra dos filisteus. Eles colocam a arca dentro do templo de Dagon. Lá no templo de Dagon, o Deus dos filisteus. De um dia para o outro, Dagon amanhece com a cara no chão, de frente para a arca. E os sacerdotes, em confusão: alguém entrou aqui? O que foi que aconteceu? Disse: não, levantaram o Dagon de novo. Irmão, esse negócio de crente é só para quem crê, viu? Como é que pode um ídolo que não cheira, que não se movimenta, que nada, mas diante de um objeto santo, de algo que é consagrado, diante do símbolo da glória de Deus, nenhum ídolo feito por mão de homem resistiu. Teve que meter a cara no chão. E foi no outro dia lá, eles viram essa cena, colocaram Dagon de pé, sem entender. Esperaram para o próximo dia. No outro dia, além de Dagon estava com a cara no chão, Dagon estava com o pescoço cortado, com os pulsos cortados, as mãos separadas e as pernas do tronco. Só estava o tronco de Dagon no chão. Ou seja, é importante a gente entender que onde a glória de Deus passa, acontece alguma coisa. Até Satanás respeita a presença de Deus na tua vida. Você é a arca de Deus e tem a presença e a glória de Deus. Alguém te respeita por onde você passa, porque vê em você a glória de Deus. Eu posso ver que você é respeitado por causa da glória de Deus. Não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem um título, não é porque você é famoso, que você é legal. Não, é Satanás respeitando a glória de Deus na tua vida. Ele só bate em retirada porque você é crente fiel a Deus. Só por isso. Não é porque você é bonito, que tem dinheiro, que tem diploma, não. É a presença de Deus na tua vida que faz toda a diferença. E aí os filisteus falaram: isso aqui não dá para essa arca ficar, não. A arca derrubou Dagon. E eles começaram a adoecer. Diz que toda a cidade começou a adoecer e morrer. Homens, principalmente, de todas as idades.
E a doença era vexatória, a Bíblia fala. Eles começaram a desenvolver hemorroidas gravíssimas, né? Se você tiver vontade de rir, pode rir, que nós estamos rindo de filisteu, né? E eram hemorroidas gravíssimas, era muita dor, era muito choro, era muita vergonha, ninguém trabalhava, e começaram a morrer. Até que os principais, os príncipes de 5 cidades começaram a mandar a arca de um lugar para o outro. E aonde a arca chegava era a hemorroida geral. Todo mundo chorando, morrendo. Não tinha hospital que acudisse esse povo. Até que depois de 7 meses, eles disseram assim: vamos ter que devolver. Não dá para a gente ficar com o que não é nosso. Vamos ter que devolver. E aí, colocaram a arca da aliança em cima de 2 carros, de um carro de bois, com 2 vacas puxando a arca. E eles falaram assim: se foi por causa dessa arca, desse objeto, Deus de Israel, o Deus, aí eles começaram a dar, eles mesmos dar o testemunho, o Deus que tirou eles do Egito com mão forte, o Deus que fez o milagre das 10 pragas, o Deus que abriu o mar vermelho, até os inimigos reconhecem o que é que Deus faz na tua vida. Aleluia! Vamos ter que devolver, não é nosso não essa arca, vamos ter que devolver. E aí começaram a colocar a arca em cima desse carro, né, dessa charrete, como de lá em Recife, botaram as 2 vacas, e eles pensaram assim: olha, vamos ver se Deus está nesse negócio. E eles conversando entre eles, se Deus estiver nesse negócio, os bois, as vacas vão diretamente para Bet-Semes, que é a cidade que faz divisória com a terra de Gate dos filisteus. Se elas forem direitinho, com certeza era por causa dessa arca, era por causa desse Deus de Israel. Mas se não, se elas não tiverem destino, porque diz que esse Deus manda em tudo, se elas não tiverem destino, não tem nada a ver com a arca. Assim que deram o comando para as vacas saírem, as vacas não só iam direitinho, como estavam dando glória a Deus também. Eu não sei se tem vaga no grupo de louvor para vaca, Flávio, mas até as vacas adoravam a Deus e disseram assim: que glória, nós estamos levando a arca, nós estamos levando a presença, e dava glória. Diz que eles ouviam em toda a terra as vacas berrando, e berrando, e berrando, e entraram, Alex, na terra de Bet-Semes. E diz que quando o povo de Bet-Semes viu a arca chegando, diz que foi um dia de muita alegria, um dia de muita glória de Deus. Deus visitou Bet-Semes, eles fizeram sacrifícios, eles cultuaram, e foi um dia de maior vitória. Foi como se tivesse ganhado uma guerra. Irmão, eu não sei se você está entendendo, até os animais louvam, até os animais se curvam diante da glória desse rei que você cantou esse dia. Eu, se fosse você, começava a dar mais glória, começava a adorar mais, começava a dizer: Senhor, me ensina a te adorar. Eu quero entrar na tua presença com glória, com adoração. Oh, tu és santo, tu és majestoso, até a criação te louva. Quem sou eu para não te adorar? Se a gente adorar a Deus, Ele continua sendo Deus. Se a gente não adorar, Ele continua sendo Deus. Ele não precisa de adoração. Ele tem seres criados, santos, angelicais, serafins, querubins, miríades, milhares de anjos adorando o dia todo. Ele não precisa da minha adoração, mas eu preciso adorar esse Deus. Eu digo todos os dias que Ele é Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre essa igreja. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia! Como é bom adorar esse Deus. E aí, a arca ficou lá em Bet-Semes, depois removeram ela para Kiriat Jearim. Lá em Kiriat Jearim, essa arca passou 20 anos, chega o tempo de Davi reinar. Foi o texto que nós lemos aqui em 2 Samuel capítulo 6. Davi reina, e Davi, por ser um levita, não de nascença, mas de vocação, porque Davi era da tribo de Judá, ele não era levita de tribo, de nascença, mas Davi é conhecido como o maior músico da Bíblia. Então a gente pode carinhosamente dar esse título, mesmo que ele não tenha do sangue de levita, mas a gente pode carinhosamente dizer que Davi sim era o maior adorador da Bíblia, o maior compositor, era um músico excelente. 1 Samuel capítulo 16, quando Saul está atormentado por um espírito maligno, alguém diz assim: eu conheço um jovem que toca como ninguém, é o melhor músico do reino. Ele tem condições sim, Saúl, de tocar para você. Esse tem. Se a gente fizer um concurso aqui público para saber qual é o melhor músico, é Davi.
ou como ele toca a harpa. Quando ele toca a harpa, a presença de Deus aparece na vida daquele jovem Davi. A glória de Deus está na música de Davi, porque o Salmo 22, verso 3 também diz que ele habita no meio dos louvores de Israel. Sem fugir do assunto, mas Davi é chamado, e alguém testemunhando sobre Davi ainda diz assim, além dele tocar muito bem, dele ser um grande músico, tem uma boa aparência, uma boa postura, ele é um adorador também de postura, de aparência, ele tem um gesto, uma atitude de adoração. Além disso tudo, de ser um grande compositor, Davi ainda tem o Espírito do Senhor com ele. Então vale a pena chamar esse músico. Toca bem, e o Senhor é com ele. Toca bem, mas o Senhor é com ele. Toca bem, só o Senhor é na vida dele. Aí chamaram Davi. Davi, quando começou a tocar diante do espírito maligno que estava ali perturbando Saul, diz que o espírito disse assim, aqui não dá mais para ficar não, porque aqui tem adorador. E o espírito se afasta de Saul, e Saul começa agora a pedir pessoalmente a Jessé, olha, deixa teu filho aqui comigo, deixa teu filho aqui ficar aqui com a gente, deixa ele ficar aqui no palácio, deixa ele ficar a serviço meu aqui, porque teu filho toca como ninguém, teu filho tem a presença de Deus na vida dele. E aí Jessé diz assim, ele pode até ir, mas ele continua aqui cuidando das ovelhas. É um pai um pouco duro, né? Ele tinha uma convocação do rei, mas Davi ia, tocava, depois voltava, e assim Davi serviu Saul por muitos anos. E aí é chegado esse momento que Davi, esse adorador, esse conquistador, esse maior guerreiro, maior lutador que já existiu, e maior compositor. Davi é fantástico em todos esses aspectos, mas humano como todos nós também, com muitas falhas. Davi decide buscar a arca da aliança. Davi, ele toma a atitude de dizer, eu vou lá buscar a aliança em Quiriat Jearim. Essa arca tem que estar aqui conosco, tem que estar aqui na sede, na cidade de Davi, que depois vem a se tornar Jerusalém. Ela tem que estar aqui no sacrifício, na congregação. Não tem que ficar mais lá com os levitas de Quiriat Jearim. E Davi, com essa ótima intenção, com a intenção maravilhosa, que é o tema da mensagem de hoje, fizemos essa introdução para poder pregar e dizer que Deus, Ele quer que a gente faça as coisas certas, mas da maneira certa. E com a motivação certa. Então, sei que daqui a pouco o irmão Júlio vai botar ali, se puder colocar, coloque. Fazer a coisa certa, da maneira certa, com a motivação certa. E aí Davi tinha uma motivação maravilhosa. Qual era a motivação de Davi? Trazer de volta para a congregação, para o lugar santíssimo, a arca da aliança, que é o lugar dela. A motivação era genuína, era pura, era perfeita a motivação. Ele queria fazer algo para honrar a Deus. Mas Davi estava fazendo a coisa certa? Estava, com a motivação certa? Estava. Mas só que Davi usou a mesma estratégia que os filisteus usaram. Os filisteus usaram 2 vacas e uma charrete, como diz lá no Nordeste, um carro de bois. E Davi usou 2 bois, não foi vaca. O texto muda depois. Em 2 Samuel diz que Davi usou 2 bois. E aí Davi coloca a arca da aliança em cima desse carro de bois, convoca 30.000 pessoas. Deixa eu voltar aqui para o texto que nós lemos. Logo no iníciozinho aí do versículo 1 do capítulo 6, o capítulo que nós lemos, diz que Davi juntou para esse culto aí, para esse evento, para essa busca da arca, Davi juntou quantas pessoas? 30.000 pessoas. Não foi um culto da El Shaddai. Vamos botar 3.000 vezes a El Shaddai, dá certo? Muita gente, mas muita gente mesmo. Nós falamos 30.000 pessoas. Tinha gente que lá no final da multidão que nem enxergava mais a arca, mas a Bíblia diz que essa multidão se alegrou tanto, jubilou tanto, festejou tanto, tocava buzina com sonido. Quem já teve curiosidade ou teve a oportunidade de ver eles tocando chofar de verdade, assim, ao vivo? Quem já viu? É bonito, não é? É muito bonito, a gente sente algo diferente. O chofar, um instrumento judaico, só eles tocam, né? É um absurdo de alto o alcance daquilo. E agora imagine milhares de pessoas tocando chofar. Que glória tremenda foi aquilo, que maravilha, que intenção maravilhosa Davi teve. Como foi bonito, que dia marcante. Na minha visão humana era impossível que alguma coisa desse errado. Foi tudo preparado.
juntou todos os sacerdotes, todos os levitas, a família geral, parou tudo. O evento mais importante para Davi. Davi tirou as suas próprias roupas reais, colocou uma roupa de linho, pastor Vanderlei. Colocou também um éfode, como quem quisesse adorar a Deus, como quem quisesse colocar uma roupa e dizer, aqui eu não sou mais rei, aqui eu sou um adorador apenas, mas eu quero adorar o rei dos reis. Eu sou o rei Davi, mas eu vou adorar o rei dos reis. Então ele botou uma roupa mais simples. Ele tirou a roupa, a sua coroa, a roupa de rei, todos os seus brasões, todos os seus símbolos, a estrela de Davi, penso eu. Deixa eu conjecturar um pouquinho. Tirou todo o fardamento, a indumentária real, e se coloca numa posição de crente comum, diz assim, eu quero é adorar, não quero aqui ser alguém, eu não quero aparecer, eu não quero roubar a cena, eu não quero que as pessoas vejam que eu prego bem, que eu canto bem, que eu sou alguém, eu só quero adorar. Davi se mistura com o povo e diz assim, eu vim adorar, como eu tenho desejo. Hoje é o principal dia do meu reinado, é levar a arca e honrar a Deus, colocar a presença dele lá dentro da congregação. E esse evento mais importante, com a melhor das intenções, com todo mundo reunido, com muita festa, com muita música, com muita cantoria, com um barulho de glória tremenda, e Deus não estava se agradando. Como explicar isso? Como pode acontecer algo assim, tão bonito, tão festivo, com tanto barulho, com tanto músico, com tanto comprometimento de todas as pessoas, e Deus não estava se agradando? Porque para Deus, todas as coisas têm sua ordem, todas as coisas têm seu devido lugar. Para todas as coisas que são feitas para Deus, há um chamado, há uma separação, há uma santificação, há uma consagração, há uma intenção apenas, não, há uma ação diferenciada. Todas as coisas diante de Deus têm significado, tudo. Qual foi o erro de Davi? Davi colocou a arca em cima de um carro de bois. E aí, os bois estão andando, de repente, parece que vai tombar, passa por cima de um buraco ou de uma pedra. O texto, ele dá a entender que a arca ameaçou cair do carro de bois. Aí vai outra pessoa, com a melhor das intenções. Qualquer um de nós que estivesse ali junto da arca, o que a gente faria? Vou segurar para não cair. E tinham dois caras encarregados de fazer isso, a pedido de Davi e do seu pai Abinadab, Uzá e Aiô, como a gente acabou de ler aqui. Quando Uzá percebe, eita, vai cair, imagina a arca cair, não vou deixar isso acontecer. Aí Uzá coloca a mão. Quando Uzá coloca a mão, é fulminado na mesma hora, fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. A intenção era boa, ele estava fazendo para quem? Para Deus. Só que ele não era para estar ali. A arca não era para estar ali. Ele não foi convocado para fazer aquilo. Não era a pessoa que Deus queria que fizesse aquilo. Não era da maneira que Deus queria que fosse feito. Aí mais à frente, lá em 1 Crônicas, capítulo 15, glória a Deus. Aquele dia de tanta alegria, de tanta festa, de tanta glória, tanto barulho. E aí, às vezes, eu já tive a oportunidade de pregar aqui. Às vezes, tem gente que não está muito sentindo a glória de Deus, mas está sentindo o poder da música, e pula no poder da música. A música tem seu poder. Mas tomara que cada um de nós pule não apenas no poder da música, mas pule no poder da glória de Deus. Não sou contra ninguém pular, se manifestar, bater palma, marchar. Se quiser andar sobre as águas, botar a cadeira em cima da cabeça, pode. Você tem liberdade para adorar, né? Não diga que foi o pastor que disse que podia, não. Foi eu que disse. Outro dia eu vi alguém dizer, se você quiser botar a cadeira em cima da sua cabeça e sair correndo, faça na sua cara, para a cadeira não bater aqui em ninguém. Mas, claro, de acordo com o pleonasmo, os irmãos estão entendendo, todos nós estamos na casa do Pai, nós temos liberdade para adorar. Mas o fato é que existe a maneira correta, existe a maneira, né, de reverência, existe a maneira que toca o coração de Deus. De fato, naquele dia, era um dia que eles estavam pulando no poder da música, Deus não estava no negócio.
E aí o que era o maior culto da história de Davi se transformou num dia de morte, de enterro, de choro. Davi ficou envergonhado, ficou muito triste. E a arca foi para a casa de Obed-edom, que foi alvo de uma pregação do pastor alguns dias atrás. E a arca foi para a casa de Obed-edom, a arca passou lá 3 meses. A arca estava no lugar certo, com a pessoa certa, que estava fazendo da maneira certa. Obed-edom cultuava a Deus, juntava todos os seus servos para cultuar a Deus ali diante da arca. O que aconteceu na casa de Obed-edom? Começou a dar tudo certo, os animais prosperavam, as plantações prosperavam, todo mundo com saúde, tudo dando certo, prosperidade na vida dele, porque a prosperidade real começa quando a presença de Deus está na minha casa e na sua casa. A prosperidade, irmão, não é quantos dólares você tem na conta. A prosperidade, a saúde verdadeira é se o Espírito Santo habita na tua casa, se na tua casa tem louvor, se na tua casa tem culto doméstico, se na tua casa o YouTube toca os hinos e não pornografia, se na tua casa Deus está de dia e de noite, aí sim tem prosperidade. Não adianta prosperar só na finança. Essa prosperidade vem e vai, é passageira. A prosperidade eterna é sentir a glória de Deus, é prosperar nele. Aleluia. E aí em 1 Crônicas capítulo 15, sabendo de toda a prosperidade que havia na casa de Obed-edom, Davi disse assim: agora eu vou fazer uma nova tentativa. Agora eu vou fazer a coisa certa. E vou fazer da maneira certa. Aí Davi confessa o seu próprio erro aqui em 1 Crônicas capítulo 15, 12, e diz assim: e disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Olha o rei falando: santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim não fizeste, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. A gente estava buscando, só que a gente estava buscando da maneira errada. Nós queríamos fazer algo bom para Deus, mas não era da maneira certa. A gente queria fazer de todo jeito. E aí me faz lembrar, Caim e Abel, 2 irmãos, 2 trabalhadores, vão lá e oferecem o seu sacrifício. Um ofereceu frutas, outro ofereceu um animal. E aí Deus olhou para a oferta de Abel, disse: oferta boa, fez a coisa certa, fez da maneira certa. E a intenção de Abel também era boa, fez com a intenção boa, o propósito, o motivo era bom. Ele não fez para aparecer, ele não fez porque queria ser melhor do que o seu próprio irmão, queria ser melhor do que os seus pais, ele fez pelo desejo de adorar a Deus. E aí vem Caim e diz assim: agora eu vou oferecer a minha também. Deus olha para a oferta dele, depois olha para o coração deles, não dá nem para aceitar a tua oferta, nem dá para aceitar você. O culto era o mesmo dia, da mesma família, a mesma criação, o mesmo Deus, aceitou de um, não aceitou do outro. Faz me lembrar também de Saul. Saul tinha ganhado uma guerra, e a ordem era: não fica com nenhum do despojo, não fica com nada, não fica nada com nenhum troféu de guerra. Aí Saul disse: não é possível, essas vacas tão bonitas, perder tudinho, vou salvar algumas, pelo menos para oferecer lá no culto, para levar para a igreja. É o crente que ganha na raspadinha, ganha na loteria, assim, mas o dízimo eu vou dar. A motivação é boa, só que estava fazendo a coisa errada. Aí Saul disse: não, isso aqui, essas vacas tão bonitas, vou levar para o culto, vamos sacrificar. E Samuel disse assim: estou chegando, que era o sumo sacerdote, naquele momento, o juiz, que iria oferecer o sacrifício. Estou chegando. Não tinha WhatsApp, vamos esperar, e nada de Samuel chegar. Quase uma semana esperando Samuel, nada de Samuel chegar. Aí Saul disse: não tem problema, nós estamos fazendo para quem? Para Deus. Como é que faz o sacrifício? Não é para botar aqui em cima do altar e vamos oferecer também. O culto vai acontecer. Mesmo que não tenha pastor, nós vamos fazer aqui do jeito da gente e vai dar certo. Aqui ali a gente ouve alguém fazendo um monte por aí, sem conhecimento de pastor. Não estou falando aqui da El Shaddai, não, que aqui o pessoal trabalha muito, não tem muito tempo para estar em monte. Mas aqui ali a gente vê esses movimentos, pastor Vanderlei, de pessoas que
se congregam a si mesmos, são os desigrejados, pessoas que não têm pastor, que não quer ouvir conselho, que quando muito vai numa igreja, que não fala nem a língua dele, que ele senta lá no meio de 5.000 pessoas, senta, vai embora, que ninguém sabe dele, que ele não tem que dar satisfação a ninguém, que ele não quer ouvir conselho de ninguém. É um Saul. Fazendo a coisa certa. Estou indo para a igreja, mas da maneira... Me entenda. Pode ser que a pessoa também esteja lá, numa igreja de 5.000 pessoas, na motivação certa, fazendo a coisa certa, trabalhando para Deus. Não estou falando desse. Eu estou falando de outro perfil que também existe. Os irmãos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Os dois perfis existem. E aí Saul disse: não, deixa comigo, eu sou o rei. Isso é nada? Fazer um sacrifício, isso é nada? Eu estou diante do meu povo. Quem manda aqui sou eu. E ofereceu o sacrifício. Quando estava terminando de oferecer o sacrifício, ainda estava na fumaça. Quem chega? Samuel diz uma das frases mais impactantes de toda a história bíblica. Muito bom o que você fez, Saul. Muito legal. Fez a coisa certa. Só que da maneira, é melhor obedecer do que apresentar sacrifício que Deus não vai receber. Deus não recebeu aquele culto. Outro dia eu estava aqui escutando uma mensagem poderosa do pastor Tiago pregando a adoração que Deus não recebia, lá no livro de Malaquias. Poderosa aquela mensagem. Se você puder, acesse no canal do YouTube da igreja, que você vai aprender muito. A adoração que Deus não aceitou. Deus não aceitou a adoração de Saul, fazendo a coisa certa, mas estava fazendo da maneira errada. A motivação era até boa, mas Deus não aceitou aquela adoração. E aí a gente volta para o texto que nós lemos hoje. Depois do primeiro episódio, Davi diz assim: como? Ele começou a se questionar: como é que eu vou fazer essa arca chegar até mim? Isso é um desejo tão grande. Eu tenho um desejo de estar perto da arca, de estar perto da presença de Deus. Eu tenho um desejo profundo de estar perto da glória de Deus. Era um desejo genuíno de Davi. O desejo era puro, o desejo era real. Davi queria de fato estar perto da arca, que a arca estivesse ali na sua cidade, na cidade de Davi. Como é que eu vou fazer essa arca chegar? E ele faz essa pergunta no versículo 9. E temeu Davi ao Senhor, depois que ele viu Uzá morto. A festa acabou. Ele disse assim: como virá a mim a arca do Senhor? Como é que eu vou? Como essa arca vai vir? O que é que eu tenho que fazer? Aí ele vai lá para Crônicas, como nós lemos. E Davi diz assim: agora vamos fazer a coisa certa. Vamos mudar, vamos fazer a coisa certa, da maneira certa. E aí a gente não vai ter só barulho de música, não. Vamos ter a glória de Deus na nossa festa. Deus vai falar conosco mais uma vez. Deus vai se revelar mais uma vez diante dos nossos levitas, diante dos nossos sacerdotes. Nós vamos mais uma vez poder ver os milagres do Senhor, porque nós vamos decidir agora fazer a coisa certa, da maneira certa. E Davi diz assim: vamos começar por onde? Se consagrando, vamos nos consagrar, vamos nos separar para Deus. E aí pega a arca agora, só os levitas. Coloca aí a arca nos ombros, através das varas, e os levitas vão marchar. Nós vamos tocar músicas de louvor e de adoração. E aí eu queria pedir para novamente o grupo de louvor aqui tocar aquele Salmo 24. Pode subir conosco, e eu já me encaminho para encerrar, que eu não quero ficar conhecido como um irmão que prega mais de 1 hora. Já tem algumas pessoas que quando me vê pegar no microfone, e eu quero só te fazer lembrar que Deus espera que você faça a coisa certa, mas da maneira certa. Espera o sinal de Deus, espera a resposta de Deus, faz prova do Senhor. Ei, não te precipita. Por mais que no teu coração você esteja dizendo assim: mas o que eu vou fazer é muito bom, vai ser muito bom, mas ainda não é a hora. Um certo homem estava num campo de batalha, um grande general, e todo o exército dizia para o general: e agora, a gente sai ou não sai a peleja? Sai ou não sai a peleja? Qual a bandeira que levanta? A gente levanta a bandeira vermelha da guerra, ou a gente levanta a bandeira branca? E o general diz assim: vamos aguardar. Às vezes nem é sim,
E às vezes não é? Não. Às vezes é só aguarde mais um pouco. Deus vai fazer na tua vida, Deus vai fazer, mas aguarda mais um pouquinho. Faz uma coisa certa, faz da maneira certa, faz com a intenção positiva, a intenção certa, em tudo correto, com as pessoas certas, no lugar certo. Ei, quando tudo se alinhar da maneira certa, com a intenção certa, a coisa certa, no lugar certo, com as pessoas certas, é nesse momento que Deus vai descer na tua vida, a glória dele vai descer. E assim foi nessa festa. Davi juntou, vamos juntar todo mundo de novo, vamos colocar agora os levitas, nós vamos cantar a melhor música, nós vamos colocar as melhores roupas, nós vamos marchar diante da presença do Senhor, nós vamos desfilar por essa cidade com mais de 30 mil pessoas, com a arca de Deus, e cantando e fazendo as coisas certas. E quando eles começaram, os levitas começaram a caminhar, disse que quando eles deram o 7º passo, que a banda, que os músicos começaram a tocar, na mesma hora se ouviu diante das milhares e milhares de pessoas a glória de Deus tomando toda aquela multidão, e eles começaram a glorificar, porque eles disseram: agora sim Deus está aceitando o sacrifício, agora sim Deus está conosco, agora sim não é só aparência, agora sim não é só religiosidade, agora sim não é só roupa, agora Deus está vendo o nosso coração, Deus está vendo o teu coração essa manhã. Ei! O que você acha que estava atrapalhando a tua adoração? Ei, não adianta vir só com formalidade, com religiosidade. Você tem que dar o 7º passo hoje do levita, com a certeza que Deus vai derramar a glória na sua vida. Fica de pé conosco, fica de pé conosco. Quanto tempo já que você não fala mais em línguas espirituais com o Senhor? Quanto tempo já que você não ouve a voz de Deus falar contigo? Lembra que você orava de manhã e pedia uma direção a Deus, e você ouvia claramente dentro do teu cérebro o Espírito Santo falar: você vai fazer assim, assim, assim. O que aconteceu? Onde foi que a gente fez a coisa errada? Mesmo estando na igreja, mesmo vindo cultuar, mesmo fazendo parte do grupo de homens, do grupo de mulheres, mesmo sendo alguém que está fazendo alguma coisa para Deus, mas parou de sentir a glória de Deus, mas parou de ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Por algum momento Deus perdeu o primeiro lugar no seu coração. A sua palavra ainda está lá, você ainda sente vontade de vir ao templo, de vir na igreja, mas Deus não fala mais com você, você não sente mais a glória dele. Acabou, como aquela criança que nasceu, acabou. Você sente que perdeu a arca. Na autoridade de ministro da palavra do Senhor, eu digo para você nesse dia, como Davi falou para toda aquela congregação: é hoje que nós vamos nos consagrar, é hoje que nós vamos marchar com a arca da aliança, é hoje que a presença de Deus vai nos arrebatar mais uma vez, que o Espírito Santo vai soprar na tua vida, e a cinza, tudo aquilo que Satanás roubou, tudo aquilo que ele esfriou, todas as brasas que estavam apagadas vão ser acesas, vão ser acesas, vão ser acesas, vão ser acesas, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Ei, você que perdeu a arca, você que perdeu a arca, você que perdeu a arca. Mano, mas eu sou crente, mas eu estou na igreja, mas não estou sentindo nada. Eu estou vendo só esse barulho, não estou sentindo nada. Hoje eu não vou fazer um apelo, não. Eu só quero saber se você quer a presença. Eu quero a presença, eu quero a presença. Eu quero a presença quando eu levanto, eu quero a presença quando eu ando, eu quero a presença quando eu falo com meus amigos, eu quero a presença, eu quero que as pessoas vejam que Deus é na minha vida. Eu quero a presença. Eu não quero aparecer. Eu sei que você não quer aparecer, mas feche os teus olhos. E se você quiser orar comigo aqui, porque eu preciso mais da presença de Deus,
Então eu sou o primeiro que estou aqui na frente hoje, porque eu preciso mais da presença. Se você precisa mais da presença, os pastores estão aqui, vão orar sobre a tua vida. Se você não é batizado, vai ser batizado agora, em nome de Jesus, com o Espírito Santo, com fogo. Se você não fala em línguas, vai falar em línguas agora, espirituais. Se você não tem visões, vai receber visões de Deus. Se você não tem dons, vai receber dom de cura, vai receber dom de profecia, vai receber dom de interpretação de línguas, vai receber dom de variação de línguas, vai receber dom de discernimento de espírito, vai receber dom de ministério. Só se você crer, vem à frente. Só se você crer. Só se você crer. Só quem quer mais. Só quem quer mais. Pode vir que eu já estou aqui. Eu quero mais. Aleluia. Aleluia. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Ó Rei da Glória. Ó Rei da Glória. Nós vamos marchar diante da tua presença agora. Rei da Glória. Rei da Glória. Rei da Glória. Rei da Glória. Nós humilhamos a nós mesmos diante de ti. Porque a tua presença, Senhor, ninguém resiste. Diante da tua presença nós não somos nada. Diante da tua presença tudo se desfaz. Diante da tua presença o universo. Diante da tua presença o universo ajoelha. As estrelas louvam o teu nome. Os astros, quem sou eu? Eu sou poeira diante da tua presença. Aleluia. Convido os pastores aqui à frente. Ministre sobre a vida daqueles que querem mais de Deus essa manhã. Ministra aqui comigo, ministra aqui. Eu também preciso que o meu pastor coloque a mão na minha cabeça. Eu também quero receber mais. Ei, a arca está voltando, a arca está voltando. A arca está voltando, a arca está voltando. A arca está voltando, aleluia, aleluia. Ei, clama agora, clama agora. A tua atitude é de clamar. É como Israel fez, é jubilar na presença de Deus. É de dar um grito dizendo: eu quero a arca, eu quero a presença. Oh, quanto eu anelo sobre essa presença. Abram-se os portais para que entre o Rei. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Batiza agora com o Espírito Santo e com fogo. Enche a tua filha, enche o teu filho. Ó Pai, dá um abraço na alma dele agora. Ó Pai, abraça a alma dela, perdoa as falhas. Ó Senhor, renova a aliança agora. Faz voltar a tua glória a esse coração. Faz voltar a tua presença. Que ele fale agora. Que ele receba agora a glória de Deus. Que ele receba mistérios. Que ele receba, Senhor, a tua presença. Ele vai redimir de agora. Que a glória chegue nessa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, clama pela glória. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Se você quiser pular, pula. Se você quiser abraçar alguém, abraça. Mas clama pela glória de Deus na tua vida. Não aceita ser frio. Não aceita a distância da arca. Não aceita a distância da guarda. Não aceita, não aceita. É o dia, hoje é o dia, hoje é o dia. É agora, é agora, é agora. É agora, é agora, é agora. É agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe, recebe, recebe. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É agora, recebe. Ei, não aceita essa frieza. Não aceita essa distância. Não deixa o inimigo dizer que você fez isso, fez aquilo. Recebe o perdão agora, em nome de Jesus. Recebe o perdão. Que a esponja do sangue de Jesus seja passada agora no teu coração. Jubila na presença de Deus. Diga: quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Aleluia. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei? Quem é o Rei? Aleluia. Aleluia. Diga: abram-se os portais. Para que entre o Aleluia.
um renovo nesta manhã, Senhor. Renova nesta manhã, Senhor. Renova nesta manhã, Senhor. Renova nesta manhã, Senhor. Traz um renovo nesta manhã para este lugar, Senhor. Oh, aleluia. Adore Ele, adore. Adore em espírito e em verdade. Adore ao Senhor. A presença do Senhor, escute, a glória de Deus está pairada sobre este lugar. O Senhor se faz presente. O Senhor se faz presente. O Rei da Glória entrou. O Rei da Glória entrou. Este é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o General dos Generais, e Ele está nesta casa. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Se você pode, levanta a sua mão e dê um grado de vitória nesta manhã, porque Ele se faz presente neste lugar. Oh, aleluia! Glória a Deus. Toma o seu assento, meu querido irmão, minha querida irmã. Que palavra maravilhosa. Essa veio dos céus para as nossas vidas. Palavra que nós precisamos, irmãos. Palavra de renovo. Aleluia. Glória a Deus. Cada vez que a gente escuta uma mensagem dessa, a gente se renova, irmãos. Porque nós sabemos que a maior, escute só, a melhor coisa na vida do crente não é dinheiro, não é posição, não é fama. A melhor coisa na vida do crente é a glória de Deus sobre a sua vida. Por isso que Davi disse: tira tudo, mas só não tira a tua presença. É isso que Deus quer para cada um de nós, é a sua presença, meu irmão. Se você tem a presença de Deus, você tem tudo, meu irmão. Se você tem a presença de Deus, você tem dinheiro. Se você tem a presença de Deus, você tem casa nova. Se você tem a presença de Deus, você tem poder. Se você tem a presença de Deus, você tem família. O importante é você ter a presença de Deus. Levanta a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor. Que palavra que veio dos céus para as nossas vidas. Eu posso ouvir amém? Glória a Deus.